Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos começar as nossas notícias da semana com um alerta feito pelo Butantan de que a pandemia ainda não acabou. Com a flexibilização do uso de máscaras e a queda no número de casos e de mortes pela Covid-19 em vários países, inclusive no Brasil, a ideia de que a pandemia está chegando ao fim foi sugerida por muita gente. Porém, a ONU e seu braço da saúde, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, descartam a hipótese. Para seus líderes, é um erro grave pensar dessa forma, especialmente pela distribuição escandalosamente desigual de vacinas e o alto número de novos casos e mortes que ainda continuam em todo o mundo. Murilo, você pode listar quais foram os 5 itens que o Butantan alertou sobre o assunto? Os 5 argumentos do Butantan são que bilhões, com B de bola, bilhões de pessoas ainda estão sem vacina. Crianças não elegíveis à vacinação. Milhões de pessoas ainda não completaram o esquema vacinal. Há um surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2 e o número de casos e mortes continua alto. Quem quiser saber mais, o portal fez uma boa matéria sobre o assunto. É só acessar no revide.com.br e procurar a matéria 5 motivos que comprovam que a pandemia de Covid-19 ainda não acabou, segundo o Instituto Butantan. Ainda falando no Butantan, no último dia 25, o Instituto Butantan inaugurou uma nova fábrica para a produção de vacinas. O Centro de Produção Multipropósito de Vacinas do Butantan, em São Paulo, terá capacidade de produção de 100 milhões de doses por ano e foi construído com um investimento de 189 milhões de reais obtidos por doações da iniciativa privada. Segundo o Instituto, além da Coronavac, a fábrica poderá fabricar vacinas contra a raiva, zika e hepatite A. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que o centro trará a autossuficiência de produção do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para as vacinas. De acordo com o governo do estado de São Paulo, o complexo, com quase 11 mil metros quadrados de área construída na sede do Butantan, na capital paulista, deve gerar cerca de 130 empregos diretos. A previsão é que a fábrica esteja pronta para produzir vacinas em grandes lotes no primeiro semestre de 2023. Após a instalação de equipamentos e maquinários importados ao longo dos próximos meses, o complexo vai passar por novas inspeções da Anvisa e testes de segurança para fabricação e certificação de vacinas. Murilo, essa é uma boa notícia porque nos prepara para futuros problemas de falta de vacina no país. Até então, Bel, a referência que a gente tinha do Butantan, mais antiga, era a questão das cobras, Eu sempre me lembro que sempre ouvi falar que quando precisava de um veneno para cobra, só o Butantan tinha. Mas agora, essa pandemia revelou a importância estratégica para o país de ter centros de fabricação, pesquisa de vacinas, para poder fazer frente a todas essas doenças que vêm por aí. Tivemos uma Covid-19 e poderemos ter outros vírus se espalhando. Então é muito importante que o país tenha essa autossuficiência, tanto na produção de vacinas, quanto também da produção do IFA, desse ingrediente farmacêutico ativo, que é o que permite você poder fabricar as vacinas sem ter a necessidade da importação. Revide. Agora vamos para a política. Com base no relatório da Comissão Processante, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto decidiu arquivar as denúncias de prática de rachadinha no gabinete de Sérgio Zerbinato, do PSB. O parecer do relator Franco Ferro, do PRTB, foi lido em plenário na terça-feira, dia 29 de março. Os vereadores votaram pelo arquivamento por falta de provas contundentes. Foram 15 votos a favor do parlamentar e 4 abstenções. Para lembrar o caso, o Zerbinato é acusado pela ex-assessora parlamentar Ivanilde Ribeiro Rodrigues de comandar entre janeiro e agosto de 2021 um esquema de rachadinha dentro do seu gabinete. No Legislativo, o vereador é alvo do pedido de cassação por 2 munícipes, Rodrigo Leone e Gustavo Martins Fratassi. Na esfera judicial, é alvo por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público por intermédio do promotor Sebastião Sérgio da Silveira. A ação foi distribuída pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto e está sob a responsabilidade da juíza Lucilene Aparecida
Aparecida Canela de Melo. A beneficiária do esquema seria a irmã do vereador, Dalila Zerbinato. A denunciante foi assessora parlamentar direta de Zerbinato, cargo comissionado com salário de R$ 7.973,42 e deste valor, segundo ela, R$ 3.000 seriam repassados para a irmã do vereador. O acordo teria começado quando a mulher foi nomeada em 4 de janeiro e durou até agosto, quando foi exonerada do cargo. E essa semana a Câmara deu provas, Murilo, que é um colegiado que se autoprotege, né? O vereador Zerbinato conseguiu, por enquanto, se livrar de uma possível cassação. O que pode acontecer agora? A ação continua no Ministério Público? A ação continua no Ministério Público, que, por sinal, nos últimos dias teve uma dificuldade imensa em conseguir notificar o vereador. O vereador desapareceu. O oficial de justiça fez pelo menos 5 tentativas de notificar o vereador e não o encontrou. O que é muito desabonador, né, para alguém que ocupa um cargo público, tá se escondendo e usando desse artifício aí de protelar uma notificação. De qualquer forma, né, são 2 decisões distintas, apesar da Câmara ter absolvido o vereador, né, a gente vê aqui que tem 4 parlamentares que se abstiveram, os outros 15 votaram a favor, o processo na Justiça continua. Mas a gente sabe, né, isso vale para a Câmara, vale para a Assembleia, vale para o Congresso. É muito difícil, né, que os parlamentares investiguem colegas de ofício com um grau de seriedade muito avantajado. Geralmente essas coisas acabam se protelando em comissões e, do ponto de vista do Legislativo, pelo menos costumam não dar em nada. Revide. E o secretário de Infraestrutura do município, Carlos Eduardo Alencastre, foi exonerado do cargo. Segundo a Prefeitura, o pedido ocorreu para a conclusão do seu processo de aposentadoria do Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAE. Durante esse período, assume a pasta Ângela Dorta Soares, secretária adjunta. Uma mulher no comando da infraestrutura. Que tal, Murilo? Você que já esteve no comando da infraestrutura pode falar melhor do que ninguém sobre a Ângela, inclusive, que é sua conhecida. Pois é, a Ângela é uma amiga querida, ela é bem competente, não por ser minha amiga, mas ela é uma pessoa muito dedicada, uma mulher muito dedicada ao que ela faz. E é uma bucha de canhão, né? Então é uma secretaria com poucos recursos, com pouca gente, né, para dar conta de tantos problemas. Tá aí a quantidade de buracos que a gente ainda tem na rua. Junto a isso, a questão das obras, que não é comandado pela infraestrutura, mas pela Secretaria de Obras, mas que fica tudo muito junto na questão dos problemas aí que o mobiliário urbano aí sofre com esse tipo de ação que se faz na cidade, principalmente com a quantidade de obras, tantas obras que estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas enfim, boa sorte para a Ângela. Me parece que o Alencastre, assim que terminar de acertar essa aposentadoria, ele retorna. E ela continua sendo a secretária adjunta. Revide. Agora vamos passar algumas outras notícias relevantes na semana. A região de Ribeirão Preto apresentou aumento nos casos de roubo em geral e de veículos em fevereiro deste ano, quando comparado no mesmo período de 2021. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os roubos em geral passaram de 392 para 424 registros, enquanto os roubos de veículos subiram de 81 para 90 ocorrências. Os indicadores referentes aos furtos em geral também tiveram alta de 19%, com 2.965 ocorrências, e os furtos de veículos subiram 1,7% no mesmo comparativo mensal. Registros de homicídios, por sua vez, passaram de 16 para 19 ocorrências, e o indicador de vítimas de morte intencional passou de 18 para 20 também na comparação mensal. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, está em busca de voluntários para uma pesquisa sobre a qualidade de vida e imagem corporal com o público LGBTQ+, e o desenvolvimento desse trabalho procura aumentar os conhecimentos sobre essa imagem e o modo de relação de uma parcela da comunidade LGBTQ+. Os pesquisadores responsáveis pelo projeto são o estudante de doutorado em psicologia Pedro Antônio Lira Patrício, as professoras Thelma Maria Braga Costa e Maria Fernanda Laus, e todos do Laboratório de Nutrição e Comportamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. A privacidade dos voluntários será respeitada, sendo assim, qualquer tipo de dado ou elemento que possam prejudicá-los ficará em sigilo. Os interessados em participar devem ter no mínimo 18 anos, ser gay ou lésbica e preencher o formulário disponível no site da USP. Para mais informações a respeito da pesquisa, basta entrar em contato pelos e-mails pedropatricio@usp.br, tbraga@unaerp.br ou mlaus@unaerp.br. Revide.
E para quem quer fazer algo diferente no fim de semana, nós vamos dar uma sugestão. O clube Magic Gardens inaugurou o Cable Park, um complexo esportivo onde é possível praticar e aprender o wakeboard, esporte realizado com pranchas e puxado por um sistema de cabos. O Magic Garden, localizado no bairro Jardim Orestes Lopes de Camargo, conta com diversos tobogãs e rio lento que, juntamente com a piscina de ondas, que forma o maior complexo aquático da região, além de diversas opções de lazer para toda a família. O Paulo Apolinário, editor da Revide, vai falar agora sobre a edição desta semana, que terá exclusivamente a versão digital. Paulo, quais são os temas mais relevantes da edição? Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. A capa dessa semana da Revide traz uma matéria sobre o uso de canabinoides no tratamento de animais de estimação. Ouvimos especialistas e donos de pets que falaram como o tratamento com a planta tem ajudado na saúde dos animais. Já na entrevista, falamos com o professor Leandro Colli, da USP, aqui de Ribeirão Preto. Ele lidera uma pesquisa inédita no país que irá fazer um mapeamento genético com o objetivo de detectar com antecedência o surgimento do câncer. Na revista dessa semana, que é digital, ainda tem matéria sobre economia, gastronomia, cultura e muito mais. Então confere lá. Revide. E a Gabriela Maulin, editora do portal, vai nos contar quais os destaques da semana. Quais foram as matérias mais lidas? Olá, Murilo, Bel e ouvintes do nosso Revidecast. Além das notícias que já foram apresentadas nesta edição, trago mais duas que foram destaques nessa semana. Uma delas é sobre a ocupação de leitos na cidade. No dia 31 de março, Ribeirão Preto registrou o menor número de pacientes internados em leitos de unidade de terapia intensiva para o tratamento de Covid-19 dos últimos 22 meses. Em atualização da plataforma Leitos Covid, na data, a cidade possuía 6 pacientes internados com a doença em leitos de UTI e 22 em leitos de enfermaria. É o menor número de internados na cidade desde o início da contabilização, em 21 de março de 2020, quando a plataforma registrou 8 internados em UTIs e 12 em leitos de enfermaria. Além disso, também é possível conferir as vagas de emprego da cidade, que divulgamos semanalmente. Basta acessar a editoria Empregos no portal Revide. Para mais notícias, acesse revide.com.br. Até a próxima! Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos hoje aqui para falar do filme ganhador do Oscar, No Ritmo do Coração. Tem na Prime Video. Olha, o Oscar ele se caracteriza por dar melhor filme, às vezes, frequentemente, para uns filmes bem assim, previsíveis, Água com Açúcar, uns filmes assim, Sessão da Tarde, né? Só que esse filme me surpreendeu pela falta de qualquer coisa que justificasse um Oscar de melhor filme. Ele é um filme legal, você assiste, ele é normalzinho, mas ele é completamente previsível. A história, as músicas, tudo que acontece, você sabe vai acontecer. Isso, de certa forma, quando é bem feito, é bem legal, né? Porque a gente assiste sempre a mesma história. Sempre a mesma história de drama, sempre a mesma história de romance, sempre a mesma história de comédia. Desde a Grécia Antiga, das tragédias e das comédias. O que faz diferença? É o jeito de contar essa história, os personagens, como a coisa vai chegar lá no final, mesmo que chegue sempre no mesmo final. Mas esse filme é muito chavão, muito Água com Açúcar, assim, muito Sessão da Tarde. Fiquei chocado. E olha que eu não espero nada do Oscar, hein? Até o Nasce uma Estrela ficou bom perto desse. É isso, mas vamos ver. Eu acho que não é uma coisa que você vai falar, que filme ruim. Não é um filme ruim, mas é um filme que eu não entendi porque que ele ganhou o Oscar, a não ser um lobby de ganhar o Oscar que ele tinha e os outros não. Bye, é isso, bye.
Revide. Vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. Sugerir leituras é passear por um universo, às vezes bastante estranho, assim como é estranha a nossa sugestão de hoje, de Kazuo Ishiguro, esse prêmio Nobel da literatura, esse japonês que nos fez de presente o livro O Gigante Enterrado, um livro enigmático, aquele que não sai da nossa cabeça após a leitura, um livro que faz um exame profundo da forma como lembramos os traumas coletivos. É uma obra arriscada, ambiciosa, é uma obra espantosa, dificílima de ser entendida, mas por outro lado instiga a nossa curiosidade. A nossa indicação, repetindo, de Kazuo Ishiguro, esse prêmio Nobel de literatura, o livro Gigante Enterrado. Ele foi editado pela Companhia das Letras. Boa leitura. Revide. E hoje eu vou falar da minha coluna, Murilo, que eu falo sobre o Le Petit Bistrot. E aí a gente colocou, a minha coluna tá falando sobre as lembranças, que a gente tá passando o ponto. E aí muita gente me procurou para me lembrar, que eu tive momentos super bons aí. Eu fiz o batizado do meu filho, eu fiz o meu casamento. Várias pessoas foram me mandando mensagem para mim falar da tristeza da gente estar passando o ponto. E aí eu me lembrei de uma história super boa que eu queria compartilhar aqui, que na época que eu tava à frente da Feira do Livro, a gente estava procurando patrocinadores. E aí a gente resolveu, naquela época, a gente nem abria na hora do almoço, a gente resolveu fazer um almoço e convidar os principais, os 3 shoppings na época, que era o Novo Shopping, o Ribeirão Shopping, o Santa Úrsula, os superintendentes dos 3 shoppings e a ACI. Então era o comércio que a gente queria que entrasse patrocinando a Feira do Livro, porque era muito difícil, a gente queria fazer muita coisa, mas não tinha recurso. E aí, servimos o almoço, tava todo mundo lá, todo mundo comeu, bebeu, tudo direitinho. Aí ao final do almoço, eu expliquei por que a gente estava querendo o comércio estivesse envolvido na Feira do Livro. E aí apresentei uma proposta de patrocínio para cada um deles no valor de R$100 mil à época. Nós estamos falando aí lá de 2010, talvez 2011. E aí naquele momento todo mundo olhou para mim assim, assustado com aquele valor, né? Não, mas eu acho que... E eu explicando assim, de aquela maneira muito apaixonada da importância da Feira do Livro. Aí todo mundo topou, aí todo mundo foi embora. Aí tempos depois eu encontrei o Marcelo Muniz, à época superintendente do Ribeirão Shopping, falou pra mim assim: olha, foi o almoço mais caro que eu já paguei. Realmente foi. Eu me lembro assim que, né, 100 mil continua sendo dinheiro hoje, imagina naquela época já era um dinheiro. E foi muito legal porque todos, eu estava nessa reunião aí, todos aceitaram, né? O ACI patrocinou, o Ribeirão Shopping patrocinou, o Santa Úrsula patrocinou, e o Novo Shopping patrocinou. E foi graças a esse patrocínio que a Feira do Livro teve uma largada boa, né? Que deu para fazer bastante coisa e depois, nos outros anos, o projeto pôde seguir em frente. Bons tempos aqueles. Mas que era um almoço caro. Foi um almoço caro. E eu vou agora dar 2 dicas de podcast. O primeiro podcast, ele se chama Daria um Livro. É um podcast comandado por Pedro Pacífico. Ele também tem um perfil no Instagram chamado Bookster. No podcast, ele recebe convidados em que compartilha suas leituras e suas próprias histórias. Tem vários episódios com escritores. E um dos que eu mais gostei foi a entrevista com Milton Ratum, que é muito boa a entrevista com ele. Então, para quem gosta de literatura, vai gostar muito desse podcast. E um outro também que eu gosto muito por causa do formato da entrevista, que é uma entrevista bem inteligente, é o Trip FM. Na verdade, assim, ele vem do rádio e agora que ele tá no formato de podcast. Ele tá no ar desde 1984 e o jornalista Paulo Lima já recebeu mais de 1000 personalidades. Então, dá pra você, assim, escolher quem você quer ouvir. É muito bom, bem legal. Então, fica aí essas 2 dicas que eu acho que vale a pena pra quem gosta de podcast procurar aí nos agregadores. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone, está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts, com a produção do Pedro Henrique Pascoaloto. Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide.
Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.